1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4... Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. E eu sou o Luciano. E na Alemanha tem cerveja ruim também. No episódio de hoje vamos falar sobre a Alemanha e a cerveja. Vamos abordar sobre a relação dos alemães com esse líquido precioso. E para falar sobre isso, temos o nosso convidado especial de hoje, o Luciano. Fala galera, eu sou o Luciano do Instagram @check_in_Alemanha, o Check-in Alemanha. Por lá eu falo um pouco sobre cerveja, que é a minha grande paixão, e curiosidades deste vasto mundo cervejeiro alemão em geral. A gente tem muita coisa para falar, essa mística que tem por trás da cerveja e a Alemanha. Lembrando, pessoal, nosso site alemanhacast.com.br, nosso e-mail podcast@alemanhacast.com.br. Deixando um joinha no iTunes, você contribui com o nosso podcast. Lembrando também nossas redes sociais, Instagram, AlemanhaCast, Facebook /AlemanhaCast. E agora a gente tem o Patreon. Aê! E pessoal, a gente acabou criando uma conta no Patreon. Para quem não conhece, o Patreon é uma plataforma onde você consegue financiar alguns projetos, como por exemplo o Alemanha Cash, com doações a partir de $1 por mês. Faça seu cadastro, ajude a gente a manter esse podcast vivo e ativo. Ajuda, Luciano. Ajuda, Luciano. Vamos para a pauta? Vamos lá. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Nem só de burocracia, regras e gente mal-humorada vive a Alemanha. Sim, a Alemanha é o país da cerveja, não somente pelas mais de 1000 cervejarias existentes no país, mas também pela forma que o alemão vê e se relaciona com a cerveja. Nenhum outro país da Europa produz tanta cerveja quanto a Alemanha. É normal, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, em qualquer estação do ano, alguém tomando cerveja. Sim, eles realmente gostam desse tal de pão líquido. Mas e aí, Luciano, eles bebem tanto assim? Bebem. Não tanto quanto os brasileiros, mas eles têm uma relação mais profissional com a cerveja, Eu também digamos acho, assim. né? Como tem gente lá no Brasil lá que toma mate, chimarrão e tal, acho que eles a bebida do dia a dia é a cerveja. Exatamente. Mas assim, né, eu conheço vários que também não bebem. Eles têm pessoas que são bem regradinhas e não gostam de beber. No geral, tem mais gente que bebe cerveja do que no Brasil, só que em quantidade é meio discutível. Eu acho que assim, o alemão, ele tem uma relação com a cerveja, ela faz parte do dia a dia como uma bebida normal, como outra qualquer, inclusive sendo inserida na dieta alimentar do povo daqui. Olha só, hein? Tipo assim, de você ir no nutricionista e o profissional descrever a cerveja na sua dieta. Olha só, eu não conheço nenhum nutricionista que indique cerveja, mas se algum ouvinte aí souber e quiser me passar o contato, eu acho que vale a pena consultar. Quero ir lá, né? Quero ir lá. Eu também vou. A minha já proibiu de beber cerveja, coitado. Mas assim, pessoal, é uma zoeira, tá? Eles não são tão mal-humorados assim. Na verdade, eles são mais diretos, não é que eles são mal-humorados. Foi só uma brincadeira na introdução aí. Contando bebidas alcoólicas e não alcoólicas, a cerveja é a terceira bebida mais consumida na Alemanha, depois da água e do café. Isso justifica pelos 100 litros, em média, que um alemão toma por ano. Mas tem um detalhezinho aí. Eu ouvi falar que tem um país lá da América do Sul, a Pátria Tupiniquim, que... Eita, Brasilzão. O Brasilzão produz mais cerveja que a Alemanha. Pelo menos um título, né? Nem todo dia é um 7-1. O mais importante que aprendi em todas as minhas visitas na Alemanha e no tempo que eu moro aqui é que é uma relação única do povo com a cerveja. É que este é um meio e não um fim. Quando um grupo de amigos se encontra, eles bebem cerveja. Eles não se encontram pra beber cerveja. No Brasil é um pouco diferente. Eu acho que né? é bem diferente. Na verdade, o convite é... Vamos sair pra tomar sempre uma, tem uma né? desculpa pra beber, né? Vamos sair pra sempre tomar tem a uma, não desculpa vamos pra sair pra beber. conversar. Não, verdade, você tem razão.
É diferente. É diferente. Aqui as pessoas elas se encontram para desfrutar da presença uma das outras e a cerveja é a consequência disso tudo. Ah, legal. É um ponto de vista diferente. É legal, interessante, gostei. Nunca tinha parado para pensar nesse lado aí. Um exemplo legal que a gente pode falar desses encontros é o Stammtisch. É a mesa reservada para um grupo de pessoas que se encontra todo sagrado dia em uma cervejaria ou em um bar para jogar a conversa fora e novamente instalar a cerveja como uma consequência, né? Entendi, mas eu quero fazer o disclaimer aqui sobre o tal do Stammtisch. Eu que morei muitos anos em Blumenau, lá tem um evento chamado Stammtisch, que é um evento que acontece anualmente, geralmente no mês de abril, onde eles fecham a rua principal da cidade e vários grupos de amigos vão na rua central da cidade e eles levam uma barraquinha, levam cerveja, barril de chopp, levam churrasqueira e se reúnem lá para confraternizar durante o dia. Eu sei que a ideia do Stammtisch Stammtisch seria uma mesa mesmo, onde as pessoas sentam e se reúnem, mas aqui é uma coisa mais... É um encontrão, né? É um Stammtisch tupiniquim. É um Stammtisch tupiniquim, exatamente. Tipo, aqui eles se reúnem, né, vamos dizer, semanalmente ou mensalmente, e lá é uma vez por ano. Eu concordo que é um vamos dizer assim, o fim é o mesmo, né? Que é se encontrar com os amigos, né? Apesar de que lá o pessoal vai muito mais pra encher a cara do que só conversar. Com certeza. Mas eu acho que talvez caberia um outro nome pra esse evento aí em Blumenau, não Stammtisch. Se fosse uma coisa fixa, que onde você sempre fosse na mesma mesa, beleza. Mas lá não é o caso, né? Cada ano a tua barraca é jogada pra um lugar, jogada pro outro, então é diferente. E olha, quem não conhece o evento, eu recomendo ir, é bem divertido. Mas, né, se você chegar na metade da tarde em diante ali, o negócio já tá feio, né? Porque como é de manhã cedo, a galera já tá pulando no rio lá já, viu? O Stammtisch, na verdade, é um encontro de uma maneira geral. Seria a mesa, mas eles não usam pra isso. E é interessante isso, porque, por exemplo, tem uma estação de trem aqui perto de casa, onde tem uma casa lotérica na estação. Como se fosse uma casa lotérica que também vende cerveja. E todo dia, no final da tarde, quando eu estou vindo para casa do trabalho, tem as mesmas pessoas sentadas lá tomando cerveja. Eu acho isso fantástico. Isso é fantástico mesmo, cara. Essa cultura, né, de se encontrar todo dia ali, pô, jogar um xadrez, jogar um baralho. Eles ficam ali, conversam, tem uns caras um pouco mais velhos, tem um pessoal mais jovem também, mas sei lá, eu vejo assim que tem umas 4, 5, 6, 7 pessoas que parece ser sempre as mesmas pessoas que estão ali no mesmo horário, assim, praticamente todo dia. Eu acho isso demais. Pode qualquer ouvinte aí pode fazer o teste de chegar com um amigo e pedir para ele relacionar um país com a cerveja. Quase que inevitavelmente acho que vão falar Alemanha, né? Vão falar Alemanha, é certo. Tudo isso tem uma explicação. A história da cerveja, ela se confunde com a história dos monges, que há muitos e muitos tempo atrás foram eles os responsáveis por introduzir a cerveja aqui no velho continente. Na Alemanha, inclusive, falando sobre os monges, durante a quaresma, eles faziam um jejum, e esse jejum restringia a comida, ou seja, eles só podiam tomar água e comer pão. E aí, eles tiveram... Era uma brilhante ideia, vou dizer. Uma brilhantíssima ideia. Eles resolveram, então, fazer cerveja. Já que, entre aspas, usa os mesmos ingredientes, sim, eles usavam como um alimento também. E assim que ficou conhecido o termo pão líquido. Eu só fico pensando, eles em jejum, tomando bebida alcoólica em cima e como é que ficava. Os monges ficavam tudo doidão. Rezavam pra Deus que nem existe, eu acho. Festa do mosteiro. Um costume que os alemães têm quando vão tomar cerveja e vão brindar, eles sempre olham nos seus olhos. No Brasil a gente não tem muito esse costume aí, a gente tá olhando pro lado, olhando pro copo, você vê se o cara vai brindar muito forte, a tua cerveja vai cair do copo. E aqui eles ficam olhando nos teus olhos até você olhar pros olhos dele e realmente brindar. Então isso tem toda uma história, né? Tem toda uma superstição aí. Então, pois já me falaram de superstição aí. A superstição trata que se você não olhar nos olhos, você terá 7 anos de azar. Meu Deus do céu, tipo quebrar um espelho então. Deus o livre, né? Vamos olhar nos olhos dos caras agora, quando for brindar a gente, estiver por aqui pela Alemanha, for brindar com o alemão, por favor, olho no olho.
Pra depois beber, viu? Eu já vi alemão que quando tava meio distraído assim, ele ficou olhando pra mim, eu encostei no copo, não olhei pra ele ficou com o copo parado na mão assim, olhando pra mim até É uma ofensa, né? É uma ofensa, sabe? É diferente. Tem alguns copos aí, algum tipo de cerveja que tem um brinde diferente, não é? Exatamente, são as cervejas de trigo, a Weissbier, ela que tem aquele copo mais ali alongado. Aquele copo que cabe uma garrafa inteira dentro. Exatamente, os 500 ml completos de uma garrafa de Weissbier. Pra quem não sabe, tem que ser servida por inteira a Weissbier, viu, gente? Nada de servir ali, porque ali no fundo da garrafa é que está o sabor e o aroma da cerveja. São os sedimentos resultantes da fermentação, são muito importantes para a cerveja de trigo. No final, depois que você termina de servir ali a garrafa, você tem que deixar uma rebarbinha no fundo ali, dar aquela chacoalhadinha. Exatamente, os 2 dedos finais que a gente costuma deixar, faz movimentos circulares e serve no resto do copo, no resto do líquido, justamente para garantir o aroma e o sabor completo ali da cerveja. Fica aquela espuma bonitinha, exatamente, cremosinha. Maravilha. Beleza. Tá, mas voltando ao brinde aí, como é? O brinde da Weissbier, né, das cervejas de trigo, tem que brindar ali na bundinha do copo, né? Opa! A parte de baixo, né? Reza a lenda aí que é uma questão de tradição, mas muitos dizem que é simplesmente porque a parte superior do copo ali da Weissbier é mais fino e corre o risco de quebrar. O copo ele é como é um copo maior, ele tem a base dele contém mais vidro, então ela é mais consistente. Então eu acredito que é mais para você não desperdiçar e não perder seu líquido precioso mesmo. Alemães e suas superstições e histórias. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Não, caro ouvinte, os alemães não inventaram a cerveja. Segundo historiadores, existem evidências de cerca de quase 6.000 anos atrás pelos sumérios, que já produziam bebidas fermentadas, as quais são consideradas as pré-cervejas. Na Alemanha, primeiros indícios da produção de cerveja foi numa região chamada Kulmbach, que fica aproximadamente 120 km ao norte de Nuremberg. Aproximadamente 800 anos antes de Cristo foi quando os historiadores descobriram os primeiros vestígios relacionados à produção de cerveja na Alemanha. Bom, não foram eles que inventaram, mas eu vou dizer que faz um certo tempo aí que já tem história de cerveja aqui nessa região que hoje a gente conhece como Alemanha. Somente depois do 2º século depois de Cristo que o líquido começou a ser comercializado. Eu acho interessante falar somente, porque, né, faz tempo pra caramba. Faz um bocadinho, hein? A cerveja, ela foi descoberta acidentalmente. Rezam lá que justamente ali os sumérios, ali na época da Mesopotâmia e tudo mais, deixaram ali os grãos ao relento, veio a chuva, veio o sol, fermentou esse líquido, e aí quando eles chegaram lá para pegar os grãos, viram ali que tinha criado ali um líquido com uma cor estranha, um aroma agradável, provaram e viram que causou euforia. Aí assim sim, viu? A cerveja. Tem acidentes que são bons, não é verdade? Esse eu acho aí que considero o melhor acidente que já aconteceu, que se tem registro da Terra. Tá, mas e na Alemanha, de verdade, aonde que começou? A relação aqui da Alemanha com a cerveja é tão antiga que não é à toa que a cervejaria mais antiga do mundo ainda em funcionamento fica aqui na Alemanha, na cidade de Freising. É a cerveja Weihenstephan, a Weihenstephaner, que originalmente nasceu como mosteiro. Oficialmente começou a produzir cerveja em 1040. Existem vestígios do ano de 700. 1040. Eles estão daqui a pouco comemorando 1000 anos de cervejaria. Parabéns pra esses caras, viu? Olha só. Esses caras aí estão de parabéns. Imagina quantas pessoas já não ficaram bêbadas com eles. Meu Deus do céu. Eu já queria ter ficado bêbado com eles quando morava lá no Brasil, mas não dava, viu? Não dava, né? O meu bolso não aguenta. Faz tempo, viu, gente? Olha, vale a pena visitar essa cervejaria. Fica em Freising, 40 km de Munique. E pra quem não sabe, eu também faço tours cervejeiros aqui em Munique. Então, já sabe, só entrar em contato lá no meu Instagram e vamos lá. Falando aí da relação antiga,
teve o Duque Guilherme IV, que no ano de 1516 promulgou a Lei da Pureza Alemã, a Reinheitsgebot. Eu treinei como falar essa palavra. Eita vida. Tá, mas o que esse palavrão quer dizer aí, essa tal da Lei da Pureza? Não, antes eu vou lançar um desafio aqui. Qual é o desafio? Ouvinte, bote 2 colheres de farofa na boca e fale esse palavrão aí. Se você mandar um vídeo sem estar se cuspindo, a gente paga uma cerveja. Tá valendo o desafio, Tomás? Tá valendo, eu pago essa cerveja, hein? Mas então... Quero ver. Mas então, Tomás, a Reinheitsgebot, esse palavrão todo aí bonito, quer dizer a Lei da Pureza Alemã de Cerveja, que nada mais é do que a lei de alimentos e bens de consumo mais antiga do mundo ainda em vigor. Ela foi promulgada em 1516 pelo Guilherme IV e ela determinou quais os ingredientes que deveriam compor uma cerveja, que foram eles inicialmente água, malte e lúpulo, pois naquela época não tinham conhecimento ainda do fermento. Agora, Tomás, por que eles criaram essa lei? Reza a lenda que na época havia muita falsificação de bebida. Hoje é tudo industrial, hoje é um negócio mais, vamos dizer assim, limpo, esterilizado. Na época, eu acredito, eu vejo assim quando eu assisto Game of Thrones, que eles entram numa taberna lá no meio do nada. Barbudão, sujão, unha suja, assim, metendo a mão lá dentro Isso, do tanque aí, de fervura da cerveja. pedindo cerveja e tal. Eu acho que era mais ou menos isso que acontecia na época. E eu acho que dava muita dor de barriga, dor de cabeça, sei lá o que acontecia com essa galera toda. Então o Guilherme falou, vamos acabar com essa folia, vamos fazer uma cervejinha boa pra todo mundo. Então eu acho que partiu desse princípio aí. Só lembrando que essa lei, inicialmente, ela valia só pro estado da Baviera, né? Que é o berço da cerveja, que foi onde tudo começou. E com o passar do tempo, ela acabou valendo para toda a Alemanha. Eu tenho uma teoria, né, Tomás? Eu acho que nada mais é do que o jeito alemão de ser. Sempre querendo fazer as coisas certinhas. Eles têm regras e normas e especificações para tudo. Então muitas delas são benéficas, né? Muitas delas são benéficas. Essa aí eu acho que foi... Hoje em dia vamos discutir um pouco aí, né? Mas enfim, eu acho que... Polêmica, tudo vamos bem, polemizar. Mas, eu acho que foi extremamente válido, né? Pra você tabelar, né? E dizer, ó, é assim que é e acabou. Então eu acredito que foi de muito valor, né? Hoje em dia, vamos dizer, mas enfim. Na época, eu acredito que foi uma... Começaram bem, né? Começaram já cuidando de um alimento importante. Se é que dá pra chamar de alimento. Exatamente. Ou talvez era alimento na época. Sim, o pão líquido, claro. por que não? Não, mas a discussão legal que tem aí atualmente sobre essa lei são duas doutrinas, né? São duas teses, dois lados. Um defende que é essa lei que acaba por garantir a qualidade superior das cervejas alemãs, e a outra diz que isso acaba por limitar a criatividade do cervejeiro, visto que ele tem ali 4 elementos que ele tem que trabalhar só com eles, das suas mais variadas possibilidades, mas só com esses 4 elementos, né? Então ali cervejeiro tira água de pedra, literalmente tira água de pedra para sempre estar criando coisa nova. Diferente dos belgas, por exemplo, que adicionam frutas e outras coisas. Eu vou falar que tem umas também que é intragável. É muita mistura pra mim, mas enfim, eu acho que tem os dois lados aí. Eu acho que a Alemanha tem que manter isso mesmo, manter a tradição. Mas o mundo pra mim é bem maior, né? Então acredito que cada um faz do jeito que quer. Mas eu acho importante ter isso. Eu concordo, eu tendo muito mais pelo lado das pessoas que acham que isso garante a qualidade superior das cervejas. E eu acho muito legal, acho até de uma forma bonita ver como o alemão consegue carregar por séculos e séculos suas tradições e fazer com que isso até hoje esteja em vigor, não em vigor como forma, não uma lei punitiva, né? Mas ainda esteja em vigor por uma questão costumeira. A gente falou ali na introdução, a cerveja faz parte da vida deles, não é algo que você, né, vou estourar aí uma espumante, por exemplo. Não, a cerveja é algo que é uma bebida normal, então faz parte da cultura deles, né? Que a gente brincou ali, quando você perguntar para uma pessoa, relacione um país à cerveja, provavelmente a resposta dessa pessoa será a Alemanha. E eu acredito que isso também tem muito a ver com essa lei, que já tá aí, que já passou de 500 anos que foi promulgada, então eu acredito que tá ali. Eu acho legal eles manterem isso.
Mas, de novo, o mundo é maior que isso. Mas eu acredito que é legal eles manterem isso sim. E outra coisa que eu observo, eu acho que muito em decorrência dessa lei da pureza aí, que foi promulgada primeiramente na Baviera, eu acho que isso que veio a culminar das grandes cervejarias e toda aquela tradição que a Baviera tem, que tem, por exemplo, a Oktoberfest. Então, eu acho que isso é tudo em decorrência da lei também, eu acredito, não sei o que você acha. Parte você está certo, sim. Eu acho que a lei da pureza, ela foi um pontapé inicial para esse desenvolvimento cervejeiro da época, até porque muitos cervejeiros, onde eles queriam se instalar em Munique, justamente para aprender com os grandes cervejeiros que estavam ali estudando, estavam desenvolvendo boas cervejas. Foi aí o berço das cervejas lagers, vários estilos nasceram justamente na Baviera. Eu costumo dizer que a Baviera é a Disney do cervejeiro, né? Eu tenho bastante opção, viu? Se você for parar pra pensar, por que a Disney? Munique, capital do estado, é conhecida como a capital da cerveja. Só ela tem as 6 grandes cervejarias que são conhecidas mundialmente, que são elas: Augustiner, Hackepschor, HB, né, a Hofbrau, Paulaner, Löwenbräu e Spaten. Justamente as 6 cervejarias responsáveis por comandar a festa do Oktoberfest, que o brasileiro conhece bem, hein? Tá, Luciano, mas a Augustina, ela não tem alguma coisa diferente com ela? Porque eu não lembro de ter visto ela fora da Alemanha. Ah, meu irmão, acertou. Exatamente, a Augustina é a única cerveja que não chega no Brasil. Mas ela não chega no Brasil porque ela não é exportada. Ela não é comercializada para nenhum outro país fora da Alemanha. No máximo aqui a Polônia e a Áustria. Interessante isso é muito legal até, porque então, gera olha aí, aquela... Se né? você estiver visitando a Alemanha, já sabe. Augustiner. Tem que tomar aqui. E na opinião local, eles consideram a Helles, né, que é um estilo característico de Munique, como a melhor, sendo a Augustiner Helles. Interessante. É muito boa, posso afirmar. E voltando a falar da Oktoberfest, da onde que surgiu esse evento, como é que foi, por quê que os alemães gostam de se reunir e tomar aqueles litros e litros de cerveja? Bom, a história é uma história bem interessante, viu, Tomás? E antiga, viu? Tudo começou lá nos anos de 1810, né? Quando o príncipe herdeiro Luís I, o Ludwig I, casou-se com Teresa da Saxônia. E aí fizeram uma grande festa, convidaram todos os duques e reis e personalidades da Baviera, com uma festa regada a muita cerveja. Chamaram ali os grandes cervejeiros da época. E a festa foi tão bombada, foi tão grande que todos os anos eles combinaram de repetir aquela festa de tão histórica que foi. E justamente por ter tanta cerveja é que ficou e virou um evento para celebrar a cerveja. A Oktoberfest, apesar do nome, né? Oktoberfest, ela não acontece em outubro. Na verdade... Isso é um negócio que eu não consigo entender. Eu postei fotos e tal sobre Oktober, e daí alguém comentou: ah, mas já começou? É setembro ainda? Isso causa essa confusão na cabeça das pessoas. Normal. É que na verdade... Não, mas ouvinte, não precisa ficar assustado. Aqui não é China que eles têm um calendário diferente, não. Exato. O Luciano vai explicar pra nós aqui como é que é. Na verdade, isso é uma curiosidade, né? Tudo começou em outubro, quando foi o casamento do rei, que se originou a Oktoberfest. Nos primeiros anos ela continuou sendo celebrada em outubro, porém, com o passar dos anos, aí a gente está se tratando... o casamento do rei foi em 1810. E aí, com o passar dos anos, concluíram que em setembro as temperaturas eram mais amenas e mais agradáveis. Até porque chega geralmente outubro, final de outubro, já começa a ficar bem frio. Então, acho que a festa é bem melhor aproveitada. Mas eu acredito que você pegando no final de setembro, a chance de você ter umas temperaturas mais agradáveis para você desfrutar da festa são bem maiores. Então, até faz sentido. Mas aí, de novo, Oktoberfest em setembro. Ela começa ali em meados, ali pelos dias entre 22 e 24 de setembro e terminam na primeira semana de outubro. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A história da Alemanha se confunde com a história da cerveja. É tão longo essa relação
que culminou numa coisa que pra mim é até, vamos dizer assim, estranho ou inusitado. A gente tem bairrismo. Sim, caro ouvinte, tem bairrismo em relação à cerveja aqui na Alemanha. Tá me dizendo que tem gente que defende que a sua cerveja é melhor do que a do outro? Exatamente. E aqui é uma rivalidade regional, especificamente a mais famosa e conhecida está entre duas cidades, que são Düsseldorf e Colônia, justamente por cada uma ter o seu estilo próprio de cerveja. Düsseldorf com as Altbier e Colônia com as Kölsch. Lembrando, tá? Que elas são cidades vizinhas, não fica nem a 1 hora de distância. Agora, só acrescentando, acho assim que na realidade existe uma diferença clara entre a Baviera e o resto do país. Sim. A Baviera ela é o berço da maioria dos estilos lagers. Isto é, as cervejas mais leves, no geral, que são elas Dunkel, Helles, Weizen, Bock, etc. E assim, o que me parece é que as pessoas elas estão mais acostumadas a diferentes estilos de cerveja coexistindo, sabe? Sobretudo as mais tradicionais. Já no resto da Alemanha, predomina o estilo German Pils. Por isso que fora da Baviera não espere entrar em uma cervejaria ou um bar e encontrar uma carta recheada de opções. No máximo terão uns 4 tipos, que são Pils, Weizen, Radler e uma Pils sem álcool. É o que você vai encontrar. Entendo que eu moro é bem assim, não tem muita opção. Ele tem ali 4 tipos. De vez em quando tem uma Bock ali perdida, uma Schwarzbier. Não tem aquela carta recheada. Então é comum cada região consumir mais um determinado estilo. A exemplo ali da Rauchbier, ali da Franconia, que é uma região da Baviera, que é uma cerveja que divide opinião. Ou ama ou odeia, né? Eu gosto, mas tem quem odeia. Até vou contar uma história uma vez. Eu gosto muito desse estilo de cerveja. Assim, não é a cerveja do dia a dia, vamos dizer assim, mas é o que de vez em quando dá vontade de tomar, né? Teve uma vez até, tem um amigo que é entusiasta de cerveja, fui lá e comprei uma Rauchbier pra ele. Falei, foi lá em casa, falei, vamos tomar. Ele deu um gole e não gostou. O pessoal fala que é a cerveja de bacon, né? Justamente por ela ser feita com malte defumado. O malte, que é o grão, passa por um processo de defumação com madeiras da região ali da Franconia. E é isso que dá esse defumado, né? Por isso que é Rauch, né? Rauch em alemão é fumaça. E Bier, cerveja. É cerveja de fumaça, digamos assim. Sim, sim. Você está dizendo que eu não posso ir pra Düsseldorf e pedir uma Kirsch pra mim? Não, Deus o livre, o negócio é sério mesmo. Cada um mesmo? ali com as suas crenças, uma serve num copo diferente do outro, tem uma série de tradições, né? Interessante. E a rivalidade é tão séria, né? Mas assim, sempre levada com muito bom humor, né? Inclusive existe uma charge que é um cavalo bebendo a Altbier e urinando a Kirsch. É bem famosa. Que a Kirsch é mais levinha, assim. Exato. Né? Aí dizem que é tipo o mijo do cavalo, sabe? Muito boa essa charge. Mas outro fato interessante aqui em relação às cervejas e essa tradição é que tem muita cervejaria familiar. No Brasil, que a gente tem vários grandes grupos que produzem cerveja, aqui na Alemanha é um pouco diferente. Tem várias cervejarias pequenas, que é a tradição de família. Que nem lá no Brasil eu falo ali que tem muita gente que é agricultor, que tem lá sua fazenda, que o filho cuida, depois o neto cuida e assim segue. Aqui na Alemanha não. Aqui na Alemanha tem famílias que tem cervejaria local, pequena, e eu acho isso muito legal. Você ir numa cidadezinha e chegar ali e tem uma cerveja que só tem lá. A gente falou anteriormente de estilos de cerveja, mas é importante também trazer para esse lado da cervejaria local. Eu acho muito interessante isso. Você está viajando pela Alemanha, você passa ali por uma cidade que não tem nem 10 mil habitantes, mas ela tem uma cervejaria, sabe? Então, possivelmente, você só vai beber aquela cerveja ali, por não ter uma grande distribuição, por não sei, sabe? Aí você pega ali o rótulo da cerveja, 1600 e preto e branco. Às vezes tá relacionada com o nome da cidade, às vezes relacionada com o nome do bairro, alguma coisa. É muito interessante. Isso é fantástico. E é bom você chega lá e perguntar qual que é da cidade. Eu adoro fazer isso. É muito bom, exatamente. O interessante também é que, assim, uma coisa que eu já percebi é que nos próprios supermercados
da cidade. Por exemplo, você vai numa rede grande de supermercados aqui, exemplo, Kaufland, que é uma rede grande aqui da Alemanha. Se você vai numa cidadezinha da Baviera, você vai encontrar vendendo a cerveja dessa cidadezinha. Se você vai em outra cidade, você já encontra a cervejaria. Isso. Acho isso muito legal. Isso é uma cara. coisa bem legal. Por mais que a rede de supermercados seja grande, seja nacional ou até internacional, ela acaba tendo muitos produtos locais. Então é bem legal isso. Por mais que é uma rede grande, você tem coisas locais. Então você acaba tendo acesso a cervejas locais, assim, da cidade mesmo que você tá ali morando ou visitando. Eu, particularmente, adoro quando eu vou numa cidade, visitar uma cidade que eu não conheço na Alemanha e ir no supermercado. Porque lá você sempre acha uma cervejinha diferente, você sempre acha algum produto que você não vai conseguir comprar pela internet, provavelmente. Você não vai nem saber que existe. Mas aí você entra no supermercado, no setor de bebidas, e você, olha, essa aqui é daqui, essa aqui é não sei o que. Eu acho isso muito, muito rico, isso. Com certeza, tem toda a razão. Então fica aí a dica pro ouvinte, né? Se estiver passeando pela Alemanha, já sabe, sempre provar cerveja local. Outra cerveja que é bem característica da própria cidade e da região são as Berliner Weiss, que é um estilo histórico que inclusive foi batizado pelos exércitos de Napoleão como Champagne do Norte, justamente por ser uma cerveja que tem características ácidas, né, em decorrência da fermentação láctea, mas isso daí eu já não vou começar a falar muito aqui, senão o ouvinte vai ficar, que isso? Mas assim, é uma cerveja que ela tem características ácidas e lembra ali justamente um espumante, um vinho branco e por isso naquela época que tinha uma receita diferente, né, obviamente, que veio a evoluir, o exército de Napoleão batizou assim e é chamado assim até hoje. Outra coisa muito interessante, Tomás, aqui na Alemanha são os nomes com origem protegida. Então, por exemplo, se você faz uma Berliner Weiss na Baviera, você pode até reproduzir o estilo, mas ela não vai poder ser nomeada Berliner Weiss. Ela só pode se chamar Berliner Weiss em Berlim e região. Assim como está o TB, assim como está a Cold, todas essas cervejas regionais, ela tem origem protegida. Elas não podem ser interessante, usadas, né? Acho legal isso, acho bem válido. Mas aí falando da Berliner Weiss, eu tomei umas que, olha, não vou dizer que não. Então vamos lá. É outra cerveja que divide opiniões, né? Sim, cerveja... é meio polêmica, assim, mas Exato. olha, eu não pretendo comprar de volta, não. Então, ela tem características bem peculiares, né? Essa acidez. E lembrando que ela tem um percentual alcoólico bem baixo também. Então, realmente só para quem tem paladares mais apurados ou quem está aberto a provar novos sabores. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mas me diga uma coisa, Luciano. Na Alemanha, eu posso tomar cerveja em qualquer lugar? Rapaz, isso daí é uma coisa muito interessante. Um dia desses eu tava passando num consultório médico e aí a atendente tava assim, tipo, era uma porta de vidro. Aí a atendente, ela tava com a garrafa e assim, horário comercial, tá? Tomando uma cerveja. Com a garrafa e o copo de cerveja. A atendente de um consultório médico é mesmo, cara. Eu fiquei assim, meu Deus. Fantástico. Eu já ia perguntar, não tem uma pra mim aí? Pô, aí eu já quase entro lá, opa, qual é o nome do médico aí que eu quero me consultar? De repente, né? Lembra que você falou ali do nutricionista que recomendava Olha cerveja? aí, de repente, né? Até um nutricionista. Olha só. Olha só. Mas aí, voltando a falar ali de tomar cerveja em qualquer lugar, aqui tem uma coisa estranha pra mim aqui na Alemanha. Vamos falar assim, no Brasil você também pode tomar cerveja em qualquer lugar, não é proibido, mas tem aquela limitação moral, né? Exatamente, limitação moral. Por exemplo, se você tá na praia, se você tá no carnaval, aquele final de ano, tudo bem, você tá ali, toma uma cervejinha, vamos voltar a falar de Blumenau durante o Oktoberfest no meio da rua ali, tomando uma cerveja, tranquilo. Mas agora, saindo do trabalho, sei lá, de meio-dia, de tarde, você andar com uma garrafa na mão ali no ponto de ônibus, não tem, por exemplo, a pessoa tá fumando, daí chega o ônibus, ela joga fora o cigarro e entra no ônibus. Aqui tem gente que tá com a cerveja na mão, o ônibus tá chegando, ele vira, joga fora a garrafa e entra no ônibus. Eu acho muito estranho isso. Cara, isso é muito estranho. E assim, se você for andar assim, tipo de metrô, Berlim, por exemplo, eu tive a possibilidade de ver pessoas 8, 9 horas da manhã, todas bebendo assim, dentro
do metrô, 8, 9 horas da manhã. Não dá pra acreditar. Cara. Pelo menos aqui onde eu moro, tem um aviso dizendo que não pode beber no trem. Mas tem aviso em todos os trens. É que acho que assim, tem pra limitar uma parte, mas outra parte. Mas olha só, brasileiro ouvinte, não vá fazer, né? Se tiver o aviso, não faça errado. Eu nunca tomei no trem, mas o pessoal toma. Então, sei não, lá, né? Eu já tomei no trem voltando, assim, de um dia cansativo, por que não, né? Por que não, né? Cai muito bem. E também outra coisa interessante no trabalho. Já vi muita gente falando que bebe cerveja no trabalho, assim, pelo menos... Dizem que antigamente era mais comum isso. Hoje em dia tem, sei lá, na sexta-feira é o dia que, sei lá, metade da tarde, ou quinta-feira, metade da tarde em diante, o pessoal tá liberado de tomar cerveja. Não, na empresa que eu trabalho, não. Mas eu já ouvi pessoas que falavam que tem cerveja no escritório. Eu já ouvi também. E, inclusive, eu já ouvi uma história bem interessante. Por exemplo, em um determinado dia da semana, aqui na Baviera, é muito comum os homens usarem o traje típico que a gente usa pra ir pra Oktoberfest, que é o Lederhose, né? Que é aquela calça de couro ali, com aquele suspensóriozinho e tal, camisa xadrez. Mas, na verdade, eles usam só a parte de baixo mesmo, só a Lederhose, pra ir pro trabalho. Que, por exemplo, assim, quando tem uma reunião importante, eles usam essa roupa e tá lá já a cerveja ali pra conduzir aquela reunião. Cara, eu acho muito engraçado. Quando eu fui pra Munique, assim, que nem era Oktoberfest, tinha gente vestindo Lederhose. Pra mim, eu falei, sim, faz tá rolando parte, uma festa aí, Oktober da vida, fora de época, e não me convidaram. É o Lederhose e o Dindal, né? As mulheres usam Dindal. Então faz parte do cotidiano deles usarem a roupa. Não é uma fantasia, né? Vale dizer, é a roupa deles. Não é uma fantasia, não é uma fantasia. Vale dizer que eu vejo, pelo menos eu aqui, como moro na Baviera, viajo por aqui, eu que tô mais aqui pro interior, eu vejo, o homem usa como uma roupa normal. A mulher, eu acho que mais assim, especificamente nos restaurantes, garçonetes, entendeu? Tem bastante. Mas interessante. É interessante. Mas sim. Mas só abrindo um parênteses aí, eu questionei alguns alemães sobre esse costume e ele é bem bávaro assim mesmo. Ele agora que, se você for aqui na Volksfest de Stuttgart, que é como se fosse uma Oktoberfest, não fala isso pros alemães que eles ficam bravos. Mas ficam chateados. Mas é um evento, vamos dizer assim, parecido, semelhante. Agora as pessoas estão usando também as mesmas roupas, mas dizem que há 15, 20 anos atrás você não via ninguém usando esses trajes típicos. Outra coisa interessante é, dentro da Alemanha, só quem pode usar o nome Oktoberfest é em Munique, que é a original, que eles chamam, festa original. Nos outros lugares usam como Kirta, Volkfest e por aí vai. É interessante, eles gostam de padronizar e proteger os nomes sim. tanto da cerveja quanto dos eventos. Muito curioso isso. Mas outro fato inusitado aí que você comentou da secretária tomando cerveja no escritório, eu já aconteceu de eu ter que resolver alguma coisa no centro da cidade durante o período da manhã e caminhando pelo centro, 9 horas da manhã, alguém sentado num café, lendo um jornal com uma cerveja do lado, assim, sei lá, numa terça-feira. Então é diferente. Que nem a gente já comentou antes, ela tá ali, a cerveja faz parte da vida, você não vai ser carimbado como um bebum. Não, faz parte. como talvez seria no Brasil. É aquilo que a gente falou já, né? É uma bebida comum, assim como água e café. Inclusive, né, esqueci de falar isso, em muitos lugares você paga mais barato na cerveja do que na água. Isso é uma coisa que é muito engraçada. Às vezes você vai no lugar, pega o cardápio e pensa, hoje não vou tomar cerveja. Aí você olha o preço. Aí fala, aí os caras tão brincando comigo. Estão zoando, estão me forçando a beber, né? Forçando, eu olhei, tô bebendo a cerveja para economizar, na verdade. Outro detalhe que é diferente também é que você aqui tem o Pfand, que é as embalagens retornáveis. Então você consegue devolver a sua cerveja, por exemplo, se você comprou uma cerveja em lata ou em garrafa, muitas delas têm um selo atrás, um rótulo, que indicam que você pode devolver elas no supermercado onde você comprou. Ou seja, você toma a cerveja e depois, quando você for no mercado de volta, você deixa essa garrafa lá numa máquina e a máquina te dá um ticket que tem crédito. Ou seja, você recupera o valor do recipiente quando você devolve na máquina. Então você tem um crédito para gastar no mercado, ou você pode pegar o dinheiro e ir embora mesmo, trocar no caixa e pegar dinheiro. Ou seja, além
além de tudo, você mantém a cidade limpa e ainda você pode comprar mais cerveja com o resto, com o recipiente da cerveja. Trocar o retornável por retornável. Exatamente, né? Exatamente. Isso é fantástico. E ficar num ciclo eterno. Não, e assim, né? Fica a dica aí, se você tiver com dinheiro contadinho aí na sua Eurotrip aqui pela Alemanha, já sabe. Latas, elas valem 25 centavos e as de vidro valem 8. No caso, não quiser recolher, aqui tem um costume, né, dos próprios alemães, que é deixar ao lado da lixeira, porque tem muita gente que passa recolhendo justamente para trocar e tem gente, inclusive, que sobrevive disso, né? Tem bastante gente, eu já vi, que às vezes entra no trem, começa a olhar se não tem ninguém com uma lata, alguma coisa para recolher. O pessoal vai lá no supermercado e troca isso por dinheiro ou fica com crédito para gastar na compra. Eu particularmente acho esse sistema bem legal, assim, as pessoas acabam ficando mais conscientes e você ajuda a manter o ambiente, né? E além do mais, você tem uma desculpa porque você já pode comprar mais cerveja ali com... Já é uma desculpa para comprar mais cerveja. Não, e com certeza essa questão da sustentabilidade aí é muito importante. Não é à toa que esse é um dos grandes motivos, né, da Alemanha ter se tornado o país que mais recicla no mundo. Boa parte disso se deve ao System Fund. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Uma das coisas que me chamou a atenção em relação aos alemães e a cerveja é que eles não têm a mente tão aberta para novos estilos de cerveja. Ou seja, eles conhecem as cervejas, que nem a gente comentou, as regionais ali da cidade onde ele mora, da região onde ele mora, que geralmente tem a sua cerveja característica da região. Conhece as Weizen, que é a padrão, e é isso. Isso e acabou. Não, assim, a gente já falou anteriormente desse tradicionalismo alemão, dessa questão de ser um povo muito conservador, e isso acontece também na cerveja, por exemplo. Então, assim, geralmente uma pessoa que desde sempre tomou aquele determinado estilo de cerveja, seja ele Pils, Kolsch, Alt, Helles, dificilmente ele irá experimentar outro estilo. Pra quê, né? Se a cerveja é boa pra caramba. Cerveja tá bom. Não, e é engraçado, assim, a gente fala, porque eu vou pagar mais caro aí por essas cervejas aí que estão entrando agora no mercado. Ele acha que é igual. É porque, na verdade, tem esses estilos diferentes, mas na média as cervejas são bem semelhantes, né? Vamos dizer assim, pelo menos pro meu paladar mais leigo. Então não tem tanto tapa na cara que nem outros estilos de cerveja. Não, né? Aí você imagina a cena. Um senhor bávaro aí de uns 70 anos, tomador de cerveja desde dos tempos mais primórdios, vai tomar uma IPA, que ele vai olhar assim, que isso aí? Vale, não conseguir nem tragar a cerveja, eu acho. Deus o livre. Tão amarga que é. Mas tem um negócio nem engraçado, né, que você comentou, as cervejas, assim, que nós costumamos tomar, assim, você fala e ninguém conhece, como é que é isso? Eu gosto muito de experimentar cervejas diferentes, então eu procuro sempre testar. Quando eu vou numa cidade, num outro lugar, eu quero ver o que tem de cerveja local. Já fui pra Bélgica exclusivamente pra fazer turismo, não, brincadeira, eu fui pra tomar cerveja. Não. Turismo cervejeiro? Então, já fiz algumas viagens onde eu ia experimentar cervejas também, né, fazer parte do roteiro, por exemplo, a Bélgica. E eu gosto muito, sei lá, Blonde Ale, Barrel Wine, IPA, gosto de vários estilos, assim, diferentes. Quando eu falo pro alemão, teve um feriado aí que a gente foi pra Bélgica, eu falei, tô indo pra Bélgica e tal. Dele, mas vai fazer o que lá? Eu falei, a gente vai visitar tal e tal cidade e eu vou experimentar umas cervejas também. Dele, mas o que tem de cerveja diferente lá? Caramba! Só uma outra infinidade diferente da de vocês, né? Tem os mosteiros, tem toda aquela, né, aquela... Mosteiro? O que é mosteiro? O que é isso aqui? Não, aqui os caras só fazem 3 tipos de cerveja lá. Então é interessante que eles conhecem a deles e eles não têm a mente tão aberta assim pra experimentar outros. Mas é porque, né, time que tá ganhando não se mexe, né? Exato. Justamente volta a esbarrar aí nessa questão do tradicionalismo, do conservadorismo, que é o que eu acredito. Por exemplo, vamos tratar aqui das craft beers, que são as cervejarias artesanais, as micro cervejarias. Pela Alemanha isso ainda engatinha, ainda é muito pequeno, seja aí pela lei da pureza alemã e por aí vai. Eu acho que muito mindset, que como a gente falou, eles são por natureza, eles já são um pouco mais tradicionais, eles gostam mais das coisas deles. Então eu acho que essa, vamos dizer assim, até
até conseguir entrar no mercado e as pessoas começar a experimentar e tal, eu acho que vai muito tempo. Ao contrário, por exemplo, do Brasil. No Brasil agora tá um movimento bem legal lá das craft beers, então tá todo dia você vê cervejaria nova. Vamos falar aí dos últimos 10 anos, né? Desse boom cervejeiro que eu vi no Brasil. Tem muito caminho ainda, né? Tem muito caminho aí. Não, eu acho legal, só fazendo um link rápido aqui, Tomás, também é importante lembrar que o que a gente tem como artesanal lá pro Brasil são cervejas que eles tomam aqui no dia a dia deles. São grandes cervejarias, são cervejas comerciais. Como se fosse, fazendo uma comparação bem esdrúxula, mas é como se fosse a Skol, a Brahma e a Antártica, que eles têm, sei lá, vamos falar, Paulaner, Erdgen e por aí vai. Mas sabe que isso pra mim é uma decepção tremenda, Luciano. No Brasil a gente comprar cerveja importada, caro e tal, então você não conseguia comprar toda hora, assim, né? Deixava pra tomar numa ocasião especial, quando ia ter uns amigos, a família tava ali reunida. Então... Pagava lá seus R$35 numa garrafa de cerveja de 500ml. Aí aqui você chega na Alemanha e tá um mendigo tomando aquela cerveja que você fazia uma cerimônia pra tomar. Isso eu não consigo aceitar. Caramba, até o mendigo fala alemão e bebe cerveja, né? Já pensou? Mas não é zoeira não, pessoal, que nem o Luciano falou, é a cerveja normal aqui, tem muita, lógico, né, que tem cervejas mais caras, mais especiais, mais restritas, mas no geral é a cerveja normal deles, que a gente tem como artesanal, que no Brasil por várias questões é um pouco mais cara, mas aqui é a cerveja do dia a dia deles, então é interessante isso. E outra coisa bem interessante também é que, por exemplo, os estilos alemães de cerveja, no Brasil, eles são recriados muito mais facilmente por cervejarias artesanais. Por exemplo, você dificilmente vai provar uma Alt Beer no Brasil feita por uma grande cervejaria. Você vai encontrar uma Alt Beer feita por uma micro cervejaria. Então é justamente aí que entra essa ideia do craft beer e por aí vai. Voltando a falar das coisas que são diferentes. Que confusão é essa dessas cervejas misturadas? Rapaz, a gente chega aqui tem uma visão assim, não, o alemão é tradicional, ele só toma cerveja Weissbiersen. E aí quando você vê o cara tá tomando, sei lá, uma Weissbier com suco de banana. Banana Weiss. Sim, acredite se quiser, existe, minha gente. Mas assim, é importante lembrar que isso não é um estilo de cerveja, tá? Ela é uma bebida mista com cerveja. Ah, bom, porque cadê a lei da pureza nesse negócio? Uma bebida que é muito popular por aqui, que essa é mais fácil das pessoas confundirem como um estilo de cerveja, mas que na verdade não é a Radler, que nada mais é do que uma cerveja que é composta 60% de suco de alguma fruta ácida e 40% de cerveja, com essa porcentagem aí podendo variar, tá? Teve uma cervejaria cuja inicial é a letra K, que significa imperador em alemão, que eu não vou falar qual é o nome dessa cervejaria, que acabou lançando uma cerveja Radler lá no Brasil. Parecia Sorrisal, né? Parecia Sorrisal, mas virou motivo de chacota lá, mas o intuito, na verdade, desse estilo de cerveja é mais para ser refrescante mesmo, era para mais um refresco, como se fosse um suco, não é para você, né, sentar no bar e encher a cara. Tá, Luciano, mas esse nome Radler, ele me parece alguma coisa a ver com bicicleta. Meu alemão não é muito bom, né? Mas da onde que veio esse nome? Rapaz, teu A1 tá bom, viu? Lembrou? Lembrou aí que Radler é ciclista em alemão. E por que ciclista? Porque uma bebida com nome ciclista. E aí é que está a curiosidade. Radler, justamente porque ela nasceu em um bar que ficava ao final de uma trilha próxima a Munique, que recebia muitos esportistas, principalmente os ciclistas. E eles sempre que chegavam por lá pediam uma Helles, que já era o estilo tradicional daqui, e pingavam limão, espremiam limão na cerveja. Aí o dono do bar, né, visionário, olhou assim, opa, por que não já vender isso pronto? E aí que ele pegou o suco do limão pronto e já misturou com a cerveja e vendia ali e batizou de Radler. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Eu deixei esse tópico pro final, que é o tópico mais polêmico do podcast. Luciano, tem gente que fala que os alemães tomam cerveja quente. Isso é verdade ou isso é um mito? Rapaz, polêmica.
Quente pra quem? Quente pra quem? Dependendo do Quente referencial, aonde? né? Aonde? Essa discussão é longa, viu? Porque assim, Tomás, o brasileiro, quando ele chega aqui na Alemanha, aí ele vai lá na cervejaria, opa, cerveja, por favor. Chega lá, cerveja, ele vai tomar, opa. É uma coisa estranha aqui, né? O brasileiro fica assim, se perguntando por que aquela cerveja está sendo servida quente. Mas quente pra quem? Quente pra quem? Por quê, Pra né? você que tá acostumado Aí é que a entra... tomar aí cerveja na praia lá, com o sol rachando na tua testa. A cerveja estupidamente gelada, né? Trincando de gelada, como a gente fala em alguns lugares. Canela de pedreiro. Mas aí também entra a parte técnica, porque cada estilo de cerveja existe uma temperatura correta para ser servida. E geralmente uma lager, que são as cervejas leves, uma Pils, uma Helles, uma Weiss, está ali entre os 5 a 12 graus. É uma média, falando assim dos estilos mais gerais. Então assim, só que como é que pratica uma coisa dessa num país tropical, como o nosso Brasilzão? Como eu falei, é o tópico polêmico. Não vamos discutir qualidade da cerveja, não vamos discutir se é melhor ou pior, sei lá, mais fraco ou mais forte. Mas eu acho que vamos discutir. Eu quero falar discutir? disso. Vamos discutir. Então tá bom. No Brasil, o pessoal fala que a cerveja é ruim, que a cerveja não sei o quê. Eu acho que, na verdade, tem, que nem a gente falou, o movimento craft beer ali, as artesanais, que tem coisa muito boa lá no Brasil. Mas, no geral, a cerveja no Brasil, muito pelo fato do clima, tô falando a minha opinião, tá? O Brasil é muito quente, então você acaba tendo que tomar mais cerveja mesmo pra te refrescar quando você tá na praia, quando você tá em qualquer lugar aí mais calor. E também, imagina você tomando uma cerveja mais pesada, algo que não é tão refrescante, lá na praia tomando, sei lá, qual cerveja pesada aí que tu... Sei lá, tomando uma Dunkel, né? Tomando uma Stout lá, uma inglesa, aquela que é servida no frio inglês. Isso, a cerveja feita, um estilo inglês, uma Stout feita lá naquela... feita para ser consumida num país frio, e você lá na praia, Rio de Janeiro, 200 graus na tua cabeça, e você tomando uma Stout. Não combina, desculpa, mas não combina. Não tô discutindo se é melhor ou pior, mas eu acho que aquela pamonha líquida, suco de milho, cabe mais nesses tipos de lugares aí, no Brasil, eu acho. Então aí, Tomás, a gente entrou no terceiro ponto de discussão. O primeiro ponto é o clima, o segundo ponto é o técnico, e o terceiro ponto, que é o polêmico, é a qualidade da cerveja. Porque o que acontece? Quando você tá tomando uma cerveja ruim, tá? Ruim pra quem? Ruim pra quem, né? Nossa. Quando a gente tá tomando uma cerveja estupidamente gelada, como a gente tá acostumado lá no Brasil, a gente não tá fazendo nada mais do que estar tomando um líquido gelado agradável. Porque o que acontece? Quando você bebe a cerveja estupidamente gelada, quando o líquido entra em contato com as suas papilas gustativas, né, que é justamente responsável por você identificar o sabor, você não sente o verdadeiro sabor daquela cerveja. Então dizem, né, que também é um dos motivos de vender aí as cervejas, de comercializar as cervejas no Brasil em baixas temperaturas, que é para inibir para esconder esconder a falta de qualidade. A falta de qualidade e de sabor. Então você estava me dizendo que você é um cara fã daqueles freezers que tem no Brasil no bar, que tem aquele displayzinho lá que fica menos... Meu Deus, o olho do consumidor brilha, né? Que vem aquelas temperaturas negativas. Não, mas eu já tava no bar várias vezes, daí tomando cerveja no bar, não tava naquela temperatura, eu olhava o outro freezer com o display com a temperatura inferior, falava pro garçom, eu quero daquele freezer lá. E outro ponto aí pra acrescentar nessa discussão polêmica é a quantidade da cerveja, o tamanho do seu copo. Aqui na Alemanha, geralmente o padrão, vamos dizer assim, pelo menos na Baviera, é o Mass, que vem 1 litro de cerveja. Já temos aí o quarto ponto então, hein? Imagina você na praia com uma caneca de 1 litro na mão. Não dura nem 15 minutos. Lá no Pará eu diria que seria o tacacá, né? Pra quem conhece aquela bebida quente lá de Tucupi. Então, daí aqui na Alemanha o calor não é tão acentuado como no Brasil, então você consegue consumir seu litrinho de cerveja, o seu Mass, com calma. No final ela vai estar numa temperatura boa ainda de se tomar. Então eu acho que isso aí do mito da cerveja quente é um mito, na verdade.
Não que o alemão tome cerveja quente, é que não precisa, e a cerveja também já é feita para você tomar numa outra temperatura. Show. Mas voltando a falar aí de temperatura e coisas inusitadas e diferenças, uma coisa que eu gosto muito aqui na Alemanha é gelar cerveja na sacada. Agora, por exemplo, que tá chegando o inverno e que tá começando a ficar frio, eu não preciso deixar minha cerveja na geladeira. Geralmente é mais quente dentro da geladeira do que lá fora. Então, aonde que eu coloco a cerveja? Deixo na sacada. Eu acho que essa é a grande emoção pro brasileiro, né? Chegar e poder gelar a cerveja na sacada, enfiada na neve, na frente de casa. É muito legal. É uma experiência boa, viu? Recomendo. Isso é muito bom, viu? Primeiro ano aqui foi viajar para as montanhas no sul. Tava uma neve, muito, sei lá, centímetros de neve. Passei no mercado, coloquei a cerveja lá depois na neve, fui tomar um banho e tal. Depois desci, peguei a cerveja, tava passando já da temperatura, na verdade. Lembrando que tava na temperatura negativa, aí é que fica... Daí ficou a cerveja brasileira. Eu acho que a gente tem um programa agora, certo, Luciano? Falamos bastante já, né? O ouvinte deve estar cansado aí. Eu já incentivado pra ir na venda mais próxima e comprar uma cerveja alemã. Eu desafio aí os ouvintes a mandar uma mensagem pra nós aí no Instagram ou qualquer das redes sociais ou por e-mail. Qual horário você está escutando esse programa? Se você tá no escritório ali, lidando com as planilhas Excel pra mandar relatório pro chefe e a gente falando sobre cerveja, bom, eu acho que você não vai poder abrir uma. Talvez se você estivesse na Alemanha, quem sabe você não estaria liberado para tomar uma nesse horário. A mensagem final que eu dou é assim, aqui na Alemanha tem muita opção de cerveja, eu acho que você, quando tiver oportunidade, ou você que já mora aqui, tem que explorar mesmo, que isso faz parte da cultura do país. Eu acho que é algo que já está enraizado na cultura alemã. Então é interessante você ver como perceber esses detalhes que a gente comentou aí sobre toda a história, sobre como é a relação do alemão com a cerveja. E a mensagem aí que eu deixo é quando você for brindar com alguém, tem que sempre olhar nos olhos. E se tiver nevando, tiver muito frio, aproveite e gele sua cerveja ao natural. A mensagem que eu deixo para você, caro ouvinte, é que se você estiver passeando pela Alemanha, tiver a oportunidade de visitar o país, prove as cervejas na cervejaria, servidas ali frescas, porque pra mim isso é uma experiência que realmente vale a pena. Melhor cerveja que tem é aquela que vem direto da fonte, não tem como comparar. Então, Tomás, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o teu convite para falar aqui de cerveja, que é um assunto que eu tenho muita afinidade. Eu sou um entusiasta aí do mundo cervejeiro, um estudante do mundo cervejeiro. E por aqui, na Alemanha, eu gostaria de deixar um recado. Você que está a turismo por aqui e quer conhecer um pouco mais das cervejarias e da cultura cervejeira, para quem não sabe, se você conferir lá no meu Instagram, vai ver que eu faço tour cervejeiro por aqui. Se quiser, só mandar uma mensagem. Valeu, Prost! Valeu, pessoal, um abraço, até